Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, 10 minutos que quero estar aqui contigo em oração. Preciso mesmo de parar para me dar conta do que está a acontecer na minha vida. Hoje é segunda-feira, ainda por cima começo da semana das aulas. Ontem começou a semana, porque é o domingo que começa, mas hoje começa a semana das aulas, do trabalho, começa a semana das preocupações, tantas vezes, ainda por cima estando perto do final de maio, vejo como os jovens estão muito preocupados com os últimos testes, as últimas avaliações, os universitários já a celebrar as suas bênçãos de finalistas, alguns até já finalistas, claramente já com o curso concluído, já com a licenciatura, com o canudo na mão, outros ainda a procurá-la porque este reta final do mês de maio ainda tem muito para dar, alguns em estágio, e por isso também começa aquele tempo em que nos cursos profissionais, por exemplo, do ensino secundário, tanta gente já está a fazer estágio e por isso já não tem aquelas aulas habituais. Uma semana que começa cheia, certamente. Da tua vida, a ti que me ouves nestes 10 minutos, a minha pelo menos está cheia de coisinhas pequenas, mas importantes para fazer, de encontros, de reuniões. 10 minutos quero estar contigo. E sobretudo porque preciso de te ter em cada uma destas coisas. Quero mesmo que esta semana não seja só fazer coisas, porque coisas para fazer não me faltam. Mas quero fazê-las contigo, Senhor. E para isso venho aqui pedir-te o Espírito Santo. Estivemos a celebrar a Ascensão do Senhor no domingo, ontem, e encaminhamos-nos para celebrar o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Quero muito, por isso, pedir-te, Senhor, que me envies o Paráclito. A mim, que tenho uma semana cheia de coisas, a mim que vou estar preocupado com reuniões e com afazeres, quero ter o Espírito Santo. E não só a mim, mas a ti que me ouves, pedes tu também comigo, nesta hora, o Espírito Santo. Que ele esteja no meio dos trabalhos, que esteja no meio dos testes, dos exames, dos estágios, da vida profissional, dos afazeres, da vida doméstica, em casa, no pôr a mesa, no fazer o jantar ou o almoço. Senhor Jesus, dá-me o Paráclito. É isso que te peço. Um pedido, se calhar simples, mas fundamental para a minha vida. Ter o Paráclito comigo. E tudo isto inspirado pela leitura que vamos escutar hoje na missa. A leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Esta passagem de Paulo a Éfeso, dizem os historiadores, aqueles que também, os estudiosos de São Paulo, que será sido a segunda vez que Paulo vai a Éfeso. A primeira foi uma passagem curta, dizem que pouco tempo. Esta provavelmente terá durado quase 3 anos, o que é bastante. E Paulo, nesta segunda vez que vai a Éfeso, encontra este espaço para evangelizar. Dizem os estudiosos que Paulo terá convertido muita gente nesta viagem e que provavelmente
terá sido a viagem mais evangelizadora de Paulo, a passagem, a cidade mais evangelizada de Paulo? Bem, talvez sim, mas muita gente sim converteu-se com Paulo, converteu-se com a pregação de Paulo. Aqui estão apenas 12 homens nesta leitura, mas muitos outros que se converteram a escutar Paulo. E porquê? Porque Paulo falava de modo convincente sobre o reino de Deus. Recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Como assim? Nem sequer ouviste falar? Olha, podes correr o mesmo risco do que estes homens. Se calhar nunca ouviste falar do Espírito Santo o suficiente para te pôres a pedir muito o Espírito Santo. E por isso é que começámos, tu e eu, a pedir nestes 10 minutos o Espírito Santo. Se calhar nunca paraste para pensar nisto, mas é mesmo importante pedir o Espírito Santo. E pedir a presença dele em tudo o que tu fazes. Não só nas coisas mais beatas. É muito comum numa reunião, pelo menos nós padres, uma reunião de padres, começamos sempre por invocar o Espírito Santo. Olha, eu começo as direções espirituais que faço, aqueles que me pedem direção espiritual, a invocar o Espírito Santo. Olha, eu começo as homilias, faço ali sempre um tempo de silêncio, as pessoas ficam a olhar a pensar, se calhar este não sabe o que vai dizer. Mas não, é um tempo de silêncio para invocar o Espírito Santo, para que não seja eu a falar, mas o Espírito. Antes de fazer assim uma catequese, antes de fazer uma formação, invoco o Espírito Santo. Quero muito que o Espírito Santo esteja em mim. E por isso é que desafio a que vais pedindo o Espírito Santo em cada coisa que fazes, em cada momento. E sobretudo para isto, para teres a certeza de que já ouviste falar dele e por isso recebeste o Espírito Santo. Há dias estava numa paróquia a acompanhar os crismas dessa paróquia e foi brutal porque eram tantos, bem, é verdade, é uma unidade pastoral, não é uma só paróquia, mas são duas, mas das duas paróquias eram mais de 150. Foi preciso fazer 2 celebrações de crismas. Era mesmo muita gente. Que bom! Deus queira que agora todos eles invoquem o Espírito Santo nas suas vidas. Porque o Espírito traz novidade à nossa vida. Traz luz, traz calor, sabemos disso. Pela tradição da Igreja. E por isso não traz só à minha vida, mas àqueles que se cruzam comigo. Invocar o Espírito Santo é por isso importantíssimo para a minha vida. E para a vida dos que me rodeiam. Quero muito pedir isto. Pedir o Espírito. E viver como gente do Espírito. Como uma pessoa inspirada por Deus. Pelo Espírito de Deus. Que as minhas ações, as minhas conversas, falem do Espírito. E isso faz-me pensar muito de como é que eu invoco o Espírito e de como é que ele está presente. Como é que eu acredito que ele está presente. Porque, claro, eu só vou invocar se acreditar que ele pode estar presente. Mas Jesus era claro. Eu vou partir, vou subir para os céus, mas deixo-vos o Paráclito. É mesmo importante acreditar nisto. Não posso dar já por garantido. Tenho que acreditar mesmo, que o Paráclito está a acompanhar-me. Está a apoiar-me. Nossa Senhora acompanhou estes momentos. Sobretudo porque esteve presente no cenáculo, quando o Espírito Santo também desceu. Quando Jesus veio, como ressuscitado, quando Jesus garantiu nas várias aparições do ressuscitado que ia permanecer o Espírito. E Nossa Senhora sempre ali a acompanhar. Foi do nascimento à morte, Maria está lá sempre. Pois é isso que peço. Que Nossa Senhora, pois, me possa acompanhar, me possa dar a certeza de que eu quero muito ter o presente o Espírito Santo. Porque vale mesmo a pena ter o Espírito Santo. Maria escutou a voz de Deus e por obra do Espírito Santo foi mãe. Deus quer que por obra do Espírito Santo eu possa ser santo, possa em mim também acontecer os milagres da fé e por isso, nesta hora, invoco o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
pois que eu possa invocar sempre assim, Senhor, o Teu Espírito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.